Olá, eu sou o professor Marcelo Campesi, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Atuo, né, na área de acesso a medicamentos, assistência farmacêutica e políticas públicas de saúde. Estamos aqui hoje, estou aqui hoje para conversar um pouco sobre o Dia Mundial da Saúde. Essa é uma data, que foi instituída pela Organização Mundial de Saúde na década de 1950, para lembrar, dos desafios que a gente tem relacionados à saúde no mundo. Antes da gente entrar nestes desafios, é importante a gente pensar e lembrar um pouco de como que a saúde vem sendo desenvolvida, ao longo dos séculos. Vamos pensar que existem muitas formas da gente entender a saúde. Cada pessoa tem a sua compreensão, tem o seu entendimento. Mas ao longo do tempo, na história, algumas ideias acabaram sendo mais discutidas e hegemônicas em determinados momentos. Inicialmente, a gente tem a concepção de saúde ou o pensamento de saúde a partir de concepções que a gente chama de mágico-religiosas, que são concepções onde a questão da saúde e da doença está associada a processos mágicos, divinos, religiosos. Muita gente pensa que uma doença vem em função de um castigo, de uma penitência, de algo que você precisa pagar na vida. Em contrapartida, depois de muito tempo, surgiu as concepções racionais, que são as concepções que tentam organizar processos de saúde e de doença dentro de raciocínios e de construções teóricas e científicas, posteriormente vem organizando o que a gente tem hoje, a partir dessas concepções racionais que podem ter várias interpretações também. Como, por exemplo, lá nos anos de 1700, século XVI, XVII, XVIII, a gente tem um modelo cartesiano, que ainda a gente pode encontrar sinais deles presente atualmente. O que é o modelo cartesiano? É aquele modelo onde a gente entende o corpo e o funcionamento desse corpo, ou seja, a saúde, como uma máquina. E a partir do momento que há algum defeito, algum problema nessa máquina, que a gente chama de doença, isso precisa ser consertado. Então, isso veio num momento histórico onde estava surgindo a Revolução Industrial. Então, as grandes máquinas a vapor substituindo a força das pessoas e a força animal. Então, esse modelo cartesiano, ele traz algumas concepções importantes para nós que nós temos até hoje, mas ele é limitado, porque o nosso corpo, ele não é uma máquina onde a gente pode simplesmente substituir ou consertar peças. Em paralelo, havia também a concepção de saúde voltada à teoria dos miasmas. O que é essa teoria? Então, seriam os humores, seriam os ares que traziam as doenças. Porque pense, há 300 anos atrás, ainda não existia microscópio, nós ainda não conhecíamos os vírus, as bactérias, mas sabíamos das doenças que elas causavam. Então, a teoria dos miasmas, ela vem tentar explicar por meio desses fluidos, desses humores, como que as doenças surgiam. Até que surge, então, a era biológica, ou a era bacteriológica. Com as descobertas das bactérias, principalmente, começou a se identificar que várias doenças eram causadas por bactérias. E aí, então, começou uma corrida de tentar explicar a saúde e a doença por meio de micro-organismos. E que toda a doença tinha um micro-organismo causador. Mas também essa teoria e essa ideia, com o tempo, ela ficou insuficiente para responder ao que a gente entende como saúde, porque nem toda doença é causada por um micro-organismo, e não necessariamente só por um micro-organismo, e não necessariamente só pelo micro-organismo. E aí, então, surgiu essas concepções multicausais.
onde vários fatores estariam relacionados com a saúde e com a doença. E aí a gente tem alguns estudos muito importantes que ajudaram a esclarecer isso, como, por exemplo, o estudo do Virchow, na Alemanha, onde ele identifica determinados padrões de doenças de acordo com as condições de habitação, condições de vida das pessoas, onde pessoas que tinham uma habitação melhor, condições de vida melhores, adoeciam menos ou não tinham determinadas doenças que pessoas que moravam em outros locais. E isso, então, vem acrescentar outros fatores, né, fatores sociais e fatores biológicos dentro desse processo de saúde e doença, que, ao passar do tempo, também começa a incorporar os aspectos mentais, os aspectos relacionados à convivência, às relações humanas, e que isso também interfere. Então, ao longo dos anos, essa concepção de saúde, ela vem se construindo, trazendo cada vez mais elementos. Até que a gente chega, então, em 1948, depois 1950, né, com a fundação da ONU, depois da Organização Mundial da Saúde, que é o setor, né, a entidade dentro das Nações Unidas responsáveis por analisar, por discutir, por refletir as questões relacionadas à saúde, que traz o que a gente chama de conceito ampliado de saúde, que é o mais completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, a partir de 1950, 1948, a gente começa a olhar a saúde não mais como uma ausência de doença, mas da gente estar bem física, mental e socialmente. E aí surgem grandes desafios no mundo, né? E é o Dia Mundial da Saúde, ele vem também para lembrarmos desses grandes desafios que estão relacionados principalmente ao acesso à saúde nos diferentes povos. Porque o mundo ele é feito de grandes desigualdades, onde muitas vezes a definição da saúde e da doença vai estar relacionada à capacidade que aquela comunidade, aquele país tem de prover as tecnologias e os recursos necessários para o controle de doenças e para evitar o desenvolvimento de saúde. E assim a gente tem, então, dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização Mundial de Saúde, o objetivo 3, que é o objetivo relacionado à saúde, que tem como título garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Então, este é um grande desafio que os governos e as sociedades em todo o mundo devem pensar. Dentro destes desafios, alguns são mais específicos, como, por exemplo, a situação relacionada às pessoas que vivem e a transmissão do HIV, onde há uma grande discrepância, uma grande desigualdade em todo o mundo, em locais que possuem acesso ao tratamento e locais que ainda não possuem acesso e têm uma taxa de mortalidade muito alta. A mortalidade infantil, que também é um fator muito importante que está dentro das prioridades da saúde em todo o mundo, inclusive com o acesso às vacinas básicas, que é um dos eixos estratégicos, e fundamentais desses objetivos do desenvolvimento sustentável, o acesso às vacinas básicas por todas as populações do mundo. Também, voltado à área dos medicamentos, a área da farmácia, por exemplo, a gente tem esse grande desafio de produzir medicamentos a um custo acessível em quantidade e qualidade oportunas para as diferentes comunidades, para os diferentes locais e de acordo com o perfil epidemiológico. Este é um dos grandes desafios para a gente pensar, no Dia Mundial da Saúde, se as pessoas têm acesso ao seu diagnóstico, ao seu tratamento e a medidas que façam com que a sua saúde se mantenha equilibrada. Lembrando dos aspectos
da saúde física, da saúde mental e também relacionado ao meio no qual a gente convive. A minha mensagem final neste vídeo é a gente lembrar que a saúde ela tem várias concepções e vários aspectos que envolvem principalmente, né, o bem-estar físico, mental e social, e que é um dever dos governantes, dos povos, da população de maneira geral, buscar garantir o acesso e as tecnologias de saúde conforme a necessidade das pessoas para todos e considerando as diferentes necessidades e as desigualdades que ainda existem. Então, temos que pensar como levar essa saúde, o que a gente já tem desenvolvido de tecnologias para todos.